Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dicas para Devs, o canal que traz para você programação sem enrolação. Eu sou o Felipe e hoje eu vou ensinar para você CSS Media Queries sem enrolação. Então Media Queries é um tópico essencial para você que quer criar sites responsivos, sites que realmente funcionem bem em todos os tipos de dispositivos, seja ele mobile, né, celular, seja tablet, seja notebook, desktop, enfim. Para o seu site ser realmente responsivo, você precisa saber como usar Media Queries e hoje eu vou ensinar isso para você, beleza? Então, já abri o arquivo HTML aqui no meu VS Code, já coloquei algum conteúdo aqui e também já importei o arquivo CSS aqui, beleza? A gente vai brincar com esse cara durante a aula de hoje. E uma coisa bem importante, galera, que a gente precisa colocar no HTML, que é meio padrão, mas eu quero explicar para você. Quando a gente quer fazer sites responsivos, a gente precisa colocar esse metaname aqui com o viewport e setar a width para ser o device width. Então, o que esse cara faz? Ele basicamente fala assim pro documento HTML, cara, eu quero que você ocupe toda a largura do dispositivo. É meio assim redundante, né? Meio óbvio que a gente quer que isso aconteça, mas para a gente garantir que esse comportamento vai ser obedecido, a gente precisa setar essa meta aqui. Então já setei, eu criei esse template com o Emmet do VS Code, então apertei exclamação, apertei tab, ele já completou para mim, beleza? Coloquei um H1 e um H2 aqui dentro do body e importei o styles como eu mencionei. E nessa aula, galera, eu vou usar o Prettier para formatar o meu código automaticamente. Então, vocês vão ver que o meu código vai ser formatado é porque eu estou usando o Prettier. Então, se você quiser usar, você instala ele, aí você vem nas configurações do VS Code, apertando Ctrl, vírgula, você procura por Format on Save ou Formatar ou Salvar, você marca isso aqui e depois você procura por Default Formatter ou formatador padrão se estiver em português e marca o Prettier. Aí você vai ter o mesmo comportamento que eu e eu estou usando o Dracula Theme, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui no Styles, vou colocar que o H1 vai ser da color red e eu vou colocar que o H2 também vai ser da color red. Agora vamos começar a brincar de fato com Media Queries. Com Media Queries, galera, a gente consegue falar para o CSS aplicar determinado estilo em determinada largura de dispositivo ou determinada altura, ok? Normalmente a gente vai fazer essa limitação com largura, a gente não costuma usar height, tá? No caso altura. Então, vamos já ver isso na prática como funciona. Vamos supor que a gente queira que esse texto seja da cor verde se a largura for, sei lá, de um dispositivo móvel. Então, vou inspecionar aqui e eu vou marcar o iPhone XR aqui, nos dispositivos aqui. E você vê que a largura dele é 414. Então, vamos supor que a gente queira que o texto seja verde se a gente tiver no iPhone XR, ou seja, nessa largura. Como que a gente faz isso com o Media Query? Muito simples, a gente vem aqui no CSS, a gente vai colocar @media e aqui a gente vai colocar max width 414 pixels, que no caso é a largura do iPhone XR. Para pegar todos os celulares, né, porque tem celulares que podem ter uma width um pouco maior, eu costumo colocar 450 pixels, ou seja, para todos os dispositivos que tiverem uma largura de 450 ou menor, a gente vai aplicar os estilos que a gente colocar aqui dentro. Então, no caso, eu vou colocar que o H1 vai ser da color green e que o H2 também vai ser da color green. Agora, se eu salvar, ele vai ficar verde. Olha que coisa sensacional. E se eu voltar, por exemplo, se eu colocar responsive aqui e eu mexer na largura, ó, percebe que a largura tá mudando aqui, tá vendo? E ela só vai aplicar realmente a color green quando a gente estiver obedecendo essa max width de 450 pixels. Ou seja, assim a gente consegue customizar os nossos estilos para que eles fiquem de determinada forma em determinados dispositivos, nesse caso em dispositivos móveis, ok? Se a gente quiser, a gente pode expandir isso e colocar, por exemplo, outro media aqui, outro media query, colocar max width 768 pixels. E aqui a gente pode colocar que o H1 vai ser color yellow, por exemplo, e que o H2 vai ser color yellow também. Agora, se a gente salvar, a gente vai perceber que esse cara, ele sobrescreveu esse aqui, certo? Ó, tá vendo? Ó, fica yellow independente da largura, porque ele tá sendo declarado depois desse aqui, né? Esse aqui tá aqui e esse tá aqui, então esse vai sobrescrever. Mas aí você pode me perguntar, Felipe, e se eu quiser, por exemplo, que um estilo seja válido apenas para dispositivos entre 768 e entre 1024 pixels, por exemplo? Como que eu posso fazer isso? Se você não sabe, 768 e 1024 é normalmente uma largura de um tablet ali, tá? Então a gente pode fazer isso usando min width. Então aqui eu posso colocar min width 768 pixels and max width
1024 pixels. Agora, se eu salvar, vamos ver o que vai acontecer. Ele vai ficar vermelho porque agora ele só vai aplicar essa cor yellow se a largura for entre 768 e entre 1024 pixels. Ou seja, se eu colocar 768 aqui, ó, dá uma olhada, ó, que ele colocou yellow, tá vendo? Se eu colocar 1024, ele também vai continuar yellow. E se eu colocar o 450, ele vai ficar com os estilos que a gente definiu aqui. Então, o que a gente tá falando aqui? A gente falou pro CSS o seguinte, cara, até 450 pixels eu quero esse estilo. E entre 768 pixels de largura e 1024 pixels, eu quero esse estilo aqui. Então, a gente pode até colocar um comentário aqui, por exemplo, celulares, ok? E aqui, tablets. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está definindo um estilo para celulares, né, que normalmente é essa largura aqui, e um estilo para tablets. A gente pode brincar com uma range de larguras dessa forma, usando o min width e o max width. Então, mais uma vez, se a min width for 768 e a max width for 1024 pixels, ou seja, em outras palavras, né, entre essa range de largura, ou seja, 769, 770 e assim por diante, até o 1024 pixels eu quero aplicar esses estilos aqui. Abaixo disso, eu vou aplicar esses estilos aqui, se a largura for 450 no máximo, né? Então, se a largura for 500, por exemplo, galera, vou colocar 500 aqui, ele vai aplicar esse estilo porque não está obedecendo nem esse Media Query e nem esse aqui. Então é assim que a gente consegue definir estilos, seja para uma largura máxima, como a gente fez aqui, seja para uma range, né, para um intervalo de larguras, como a gente definiu aqui. Isso aqui é bom quando a gente quer estilizar dispositivos específicos, né? Então a gente quer estilizar tablets aqui, a gente pode usar o min width e o max width para a gente especificamente estilizar essa range de largura aqui, que é uma range que corresponde a tablets, beleza? E outra coisa que a gente consegue escutar, vamos dizer assim, galera, com Media Queries, é a orientação do dispositivo. Ou seja, a gente consegue verificar se o dispositivo ele tá de modo horizontal ou de modo vertical. Vou explicar para vocês. Se a gente colocar aqui, vou colocar um comentário, orientação horizontal. Tá, então isso aqui é quando você deita o celular, né? Por exemplo, a gente consegue verificar esse tipo de situação aqui com o Media Queries também e estilizá-la da forma que a gente quiser. Então, como que a gente faz isso? A gente coloca o Media, Orientation, e aqui a gente coloca Landscape, que é horizontal. E aqui a gente pode colocar, por exemplo, que o H1 vai ser de color blue e o H2 também vai ser de color blue. Vou salvar, não mudou nada, por quê? Porque essa Orientation Landscape, ela só vai ser de fato respeitada quando a largura for maior do que a altura. Então, por exemplo, eu vou descer aqui, ó, e tá vendo que já é maior, ó, a largura é maior do que a altura, então isso aqui já se encaixa como landscape, né, como você realmente deitar o celular, sabe? Quando você deita o celular, a largura é maior do que a altura, então a gente aplica essa estilização aqui usando esse Orientation Landscape no Media Query. Então isso aqui você vai usar bastante aí quando você quer deixar seu site responsivo, obviamente, para dispositivos móveis que estão em orientação horizontal, beleza? Então, pessoal, basicamente é isso aqui de Media Queries, é bem simples. Muita gente tem medo disso aqui, quando vê um site responsivo acha que é super difícil de criar, mas não é não, cara, é só você e brincando aqui com o Media Queries e manipulando as widths aqui, que você consegue tranquilamente. Por exemplo, quando a gente tiver no celular, você coloca uma div com display flex, ao invés de, sei lá, display grid. Esse tipo de coisa você consegue fazer aqui. E claro que a gente também, galera, pode estilizar dispositivos específicos. Então, a gente pode usar uma width aqui em vez de max width. Por exemplo, um caso bem comum é do iPhone SE, que ele é uma largura bem pequena e a gente pode estilizar o nosso site especialmente para ele. Então, por exemplo, se a gente colocar aqui Media Width 375 pixels, a gente pode estilizar aqui o H1, por exemplo, para ser de color, sei lá, vou colocar essa Blue Violet aqui. Se a gente salvar, a gente não vai ter uma diferença aqui porque esse cara está sobrescrevendo este, né? Então, para isso aqui funcionar, a gente precisa colocar embaixo aqui. Beleza? Agora se a gente salvar, agora sim. Então, no iPhone SE a gente está aplicando esse estilo especificamente. E se a gente mudar para outro celular, por exemplo, o iPhone XR, ele vai aplicar este aqui, beleza? Então é assim que a gente consegue, galera, deixar nossa aplicação, nosso site responsivo utilizando Media Queries.
Em breve vai sair um vídeo aqui no canal que a gente vai usar Media Queries de forma bem intensiva, porque a gente vai criar um site mobile first. Dependendo da data que você estiver vendo esse vídeo, já tá aqui no canal. Se já estiver, eu vou colocar aqui no card para você assistir, e também vou colocar aqui na descrição um vídeo um pouco antigo, já tem 2 anos que eu postei o vídeo, em que a gente fez um site responsivo usando Media Queries, então vai te ajudar a fixar esse conteúdo, beleza? Vou deixar aqui no card também, na verdade, caso você queira acessá-lo. Então, pessoal, é isso. Espero que você tenha entendido, espero que eu tenha conseguido agregar algum valor para você neste vídeo aqui. E se eu conseguir, cara, deixa o seu joinha e se inscreve aqui no canal, porque isso me motiva demais a trazer conteúdo novo para você semanalmente de programação, conteúdo realmente de valor. Eu vou ficar por aqui, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau e um abraço.